Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Hoje é dia 10 de maio de 2024 e nosso devocional diário está em Mateus, no seu capítulo de número 27. Jesus vai ser entregue a Pilatos para ser crucificado. Mas antes disso, Judas, já aquele que traiu Jesus, vendo a condenação, segundo a Bíblia, ele foi tomado ali de remorso e tentou devolver ali as moedas de prata, aquelas 30 que ele tinha vendido Jesus, dizendo, versículo 4, pequei, pois traí sangue inocente. E os sacerdotes não receberam, eles disseram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Com isso Judas saiu e enforcou-se. Fica aqui a deixa de que Judas poderia sim ter sido restaurado, ter se entregado a Cristo, voltado a ele. Claro que Jesus sabia que isso não aconteceria, mas Judas ele teve a oportunidade mesma que Pedro teve depois, apesar de Pedro não ter traído Jesus, apenas o negado, ao invés de sair correndo para se matar, Pedro ele correu aos pés de Cristo. Cristo foi e restaurou a ele. Fica aqui para que todos aqueles que acham que não tem uma chance, tem sim, vocês podem correr aos pés de Cristo, porque ele está de braços abertos para vos receber. Nós vamos ver Jesus ali perante Pilatos. Pilatos era um governador colocado ali pelo Império Romano na região da Judéia. Roma dominava o que nós conhecemos como mundo naquela época, e em cada lugar, cada província, cada espaço da terra, eles colocavam ali governadores, e Pilatos era o que estava ali na Judéia naquela época. E ele é levado a Pilatos. Pilatos vai virar para Jesus e dizer, você é rei dos judeus? E Jesus diz, tu o dizes, simplesmente confirmando aquilo que Pilatos estava ali para fazer. Pilatos ele não encontra um crime em Jesus, queria até mesmo soltá-lo, mas ele ali vai ceder aquilo que as pessoas vão pedir a ele. É interessante que na época da Páscoa havia um prisioneiro que era escolhido para ser solto pela multidão, diz o versículo de número 15. E ali, quem estava ali na disputa com Jesus para ser solto era um tal de Barrabás, que os outros evangelhos dizem que era um assassino, era alguém que fazia muitas sedições, muitas revoltas eram ali chefiadas por ele. E aí Pilatos, no versículo 17, vai perguntar, qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E todos gritaram, solta-nos Barrabás, livre Barrabás. É incrível como aquelas pessoas estavam cegas ali, sendo influenciadas pelo poder dos sacerdotes e dos fariseus ali. Então eles gritaram, Barrabás, diz o versículo 21. Aí Pilatos pergunta, o que vocês querem que se faça com Jesus chamado Cristo? E a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, ele vai ser levado e crucificado, mas antes disso, ainda muita humilhação. Dos versículos 27 até o versículo 31, nós vamos ver aqui uma série de humilhações que os soldados ali do governador fazem contra Jesus. Diz o versículo 28 que eles lhe tiram as vestes, o versículo 29 diz que colocam uma coroa de espinho e colocam na sua cabeça, o versículo 30 diz que eles cospem e batem na cabeça de Jesus e zombam dele. Jesus, ele sofreu muita zombaria, muita pressão emocional, psicológica, física ali. As dores que Jesus sofreu realmente foram excruciantes, mas nenhuma delas foi maior do que a que nós vamos ver aqui abaixo. Antes, nós temos que entender que Jesus também foi colocado no meio de ladrões. Um foi crucificado à sua esquerda e outro à direita, mas em dado momento, Jesus, ele vai estar ali diante do Pai Todo-Poderoso. Diz a Bíblia no versículo 45 que houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. 3 horas de treva em pleno meio-dia, a natureza começava a gemer ali pelo Criador que estava sofrendo naquela cruz. E depois dessa escuridão, por volta das 3 horas da tarde, Jesus brada em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Este é o momento crucial.
usando a expressão que foi criada depois desses momentos de Jesus na cruz. Foi o momento máximo, aonde Jesus sentiu o abandono de Deus. E por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados estavam sobre ele. E são os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus toma sobre ele o pecado e sente o abandono. A morte eterna vem sobre ele. É como se Jesus, naqueles momentos ali, nos momentos que ele esteve morto, ele estivesse sentindo a dor do inferno que estava preparado para aqueles a quem ele morreriam e iriam para lá, aqueles que não recebessem como seu Senhor e Salvador. Mas ele morreu para salvar aqueles que ele escolheu de antemão, aqueles que ele já tinha previsto que estariam com eles. E você pode ser um deles. Quem sabe essa palavra está falando com você nesta manhã, nesse dia, nessa noite, na hora que você estiver ouvindo esse áudio, em algum momento da história. Entenda que Jesus morreu por você. E depois de ele ter bradado novamente em alta voz, ele entregou o seu espírito e morreu. Jesus, ele morreu por mim, morreu por você, morreu por puro amor. Ele expirou, ele parecia que a esperança havia morrido, mas nós vamos ver amanhã que essa esperança ela não morre. Amanhã não, na segunda-feira, que hoje é sexta. Na segunda-feira nós iniciaremos a semana falando da ressurreição de Cristo. Por esse fim de semana, que nós fiquemos com os nossos corações radiantes, sabendo que ali naquele momento ele levou os nossos pecados. Não há amor maior do que esse, de pagar pelo erro do outro, de sofrer injustamente porque outro deveria estar pagando. Ele sofreu a nossa pena, que nós possamos reconhecer isso e entregar nossas vidas para ele definitivamente. Que Deus te dê um ótimo fim de semana e a paz do Senhor.